Nesta noite eu quero falar sobre a incontestável ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo e é por esta razão que nós estamos aqui. Querido Deus e eterno Pai, continue falando aos nossos corações através da palavra de Deus, cantada ou mesmo agora, ó Deus. Pedimos que a palavra do Senhor não volte vazia, mas que ela possa cumprir o seu propósito em nossas vidas. Salvação para aqueles que ainda não são salvos, transformação e edificação para aqueles que já conhecem a Cristo. Usa-me para ser uma bênção. Fale, ó Deus, a cada vida, que a palavra do Senhor nesta noite possa nos trazer paz e esperança e renovar as nossas forças, pois é o que precisamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Filósofos, cientistas, ateus e agnósticos são pessoas que negam a possibilidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque são ou se acham inteligentes demais para acreditar em milagres. E a ressurreição de Cristo, sem dúvida nenhuma, foi um grande milagre. Um ateu, ao ouvir dizer que o cérebro do ser humano não passa de fósforo, elemento que brilha no escuro e que pode se inflamar espontaneamente, começou a dizer que o fósforo, então, foi quem criou todas as coisas invisíveis e visíveis. Ele disse que o fósforo compôs o Messias de Handel e pintou o quadro da Mona Lisa, e foi o fósforo também que escreveu a Bíblia. Ele disse, então não precisamos mais de religião. Se Jesus ressuscitou e um dia todos os seres humanos serão ressuscitados, não haverá fósforo suficiente para todas essas pessoas. Porém, um cristão semi-analfabeto, mas que conhecia muito bem a palavra de Deus, respondeu, não se preocupe não, amigo. A Bíblia ensina que os salvos ressuscitarão primeiro, receberão todo o fósforo que existe, mas você e seus amigos irão ressuscitar por último, e provavelmente não receberão fósforo e continuarão burros como sempre foram. Mas é verdade, quando alguém nega a ressurreição de Jesus Cristo, não imagina o perigo pelo qual está passando. Renan, que foi um escritor francês e também agnóstico, escreveu uma obra para desmoralizar a história do Senhor Jesus Cristo, e ele terminou o livro com a cruz, onde Jesus morrera, e colocou a palavra fine acima da cruz, palavra do latim que significa fim, querendo mostrar que a cruz foi o fim do Senhor Jesus Cristo. Mas o único fim na cruz do Calvário foi o fim do império do diabo sobre o destino dos homens. O único fim na cruz do Calvário foi o fim da missão que Jesus Cristo veio realizar neste mundo. E o único fim na cruz foi o fim do império da morte. A ressurreição de Jesus, irmãos, é o pilar do verdadeiro cristianismo. Nós realmente não existiríamos como igreja, como cristãos, se Jesus não tivesse ressuscitado. Nenhuma outra religião pode fazer esta declaração que nós fazemos nesta noite. Vejamos então 3 perguntas que comprovam a ressurreição de Jesus. Primeira, podia Deus ressuscitar o seu filho dentre os mortos? Deus podia ressuscitá-lo? Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo procedeu para com os filósofos gregos, que duvidavam da possibilidade de ressurreição em Atos 26, 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Em outras palavras, você acha absurdo acreditar que Deus tem poder para ressuscitar os mortos? Os homens céticos gostariam que a Bíblia estivesse errada para que eles estivessem certos. Se a Bíblia estiver errada, em um só ponto que seja, então ela poderia estar errada em outros pontos também, tais como o céu, o inferno, e por que não o dia do julgamento final. Há muitos anos,
quando eu era jovenzinho, e nós ainda gozávamos de liberdade para realizar cultos ao ar livre nesta cidade, hoje não temos mais tal liberdade. Nós estávamos realizando um culto ao ar livre na Praça 15, no centro da cidade, e durante o culto um ateu passou por nós, enquanto um de nós pregava a palavra de Deus, e ele bradou em alta voz: a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia contém contradições. E naquela hora um de nossos pastores parou a mensagem e disse para o homem: eu o desafio a me mostrar uma contradição sequer neste livro. O homem fechou a boca e foi embora. Por quê? Porque é muito fácil falar que a Bíblia contém erros, é muito fácil dizer que a ressurreição de Jesus não ocorreu, mas é impossível provar. Além de Jesus, vejamos quem mais será ressuscitado um dia. Os salvos em Cristo serão ressuscitados. Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os salvos, ressuscitarão, diga alguém, primeiro. Nesta ordem, os que morreram em Cristo serão ressuscitados exatamente no momento em que Jesus Cristo aparecer nos ares para tirar desta terra, para tirar deste mundo a sua amada igreja. O jovem pregador D.L. Moody iniciou o ministério dele pregando em funerais, assim como eu, na cidade de Goiânia, pregando em funerais. E ele procurou, nos 4 evangelhos, algum texto no qual Jesus estivesse pregando também em um funeral, mas não encontrou. Ele não achou nos 4 evangelhos nenhuma passagem em que Jesus estivesse pregando em um funeral. Por quê? Porque Jesus, ele acabava com os funerais, amém, irmãos? Se algum funeral passasse por perto dele, ele ressuscitava aquele morto e acabava com o funeral, porque a morte e Jesus Cristo não podem habitar o mesmo espaço. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Hoje as almas dos que morreram em Cristo já estão com Jesus Cristo no céu, na presença de Deus. Mas os corpos foram decompostos aqui na terra. No dia da ressurreição, esses corpos serão restaurados. A própria ciência ensina sobre a indestrutibilidade da matéria e a conservação da energia. Portanto, não há nada de absurdo sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Muitos vivem criticando as injustiças sociais que existem nesse mundo. E realmente elas existem. Portanto, não há nada de absurdo sobre a doutrina do inferno para punir e corrigir tudo de errado que o homem fez deste lado da vida. Sabe, irmãos, tolice é acreditar que exista qualquer forma de governo que seja para pôr fim ao pecado da humanidade. Entra governo, sai governo, esse mundo jamais irá melhorar. Tolice é viver esta vida sem lembrança de Deus, sem lembrança da morte, sem lembrança do céu e do inferno. Um dia, todos nós que morrermos em Cristo, seremos ressuscitados. Mas os perdidos também sem Cristo serão ressuscitados. João disse: mas os outros mortos, falando agora dos outros, não dos primeiros, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Lembre, os salvos, os que morreram em Cristo, fazem parte da primeira ressurreição, mediante o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Mas os perdidos só serão ressuscitados 1000 anos depois. Porém, assim como as almas dos salvos já estão na presença de Deus, e elas estão, as almas dos perdidos, também já se encontram num lugar chamado inferno, chamado também de segunda morte. Veja, verso 6,
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E a segunda morte aqui significa inferno, conforme Apocalipse 20, versos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados, nesta noite a pergunta não é se você acredita na ressurreição ou não, porque ela aconteceu, mas se você fará parte da primeira ou da segunda ressurreição, se você fará parte da primeira ou da segunda. O profeta Daniel assim garantiu, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A pergunta é, você fará parte da primeira ressurreição para a vida eterna ou da segunda para a vergonha e o desprezo eterno? Deus não só levantou Jesus dentre os mortos, mas Ele levantará eu e você também um dia. Vocês se lembram da ovelha Dolly? O primeiro mamífero a ser clonado no ano de 1996. Cientistas estão brincando de Deus e através da combinação de códigos genéticos com células fertilizantes, eles conseguem produzir células idênticas. Agora, se eles fizessem isso com o ser humano, eu digo, as células poderiam ser idênticas, mas nunca serão as mesmas pessoas, nunca as mesmas emoções e nunca os mesmos pensamentos. Já a ressurreição será completa. Nós seremos os mesmos, amém, irmãos? A mesma personalidade, a mesma alma e espírito, a mesma memória, que serão levados para o céu ou para o inferno. Então eu pergunto, pode Deus ressuscitar o seu filho dentre os mortos? E a resposta é absolutamente sim. Ele já o fez. A segunda pergunta, Deus ressuscitou o filho dele dentre os mortos? Atos 2:24 garante que sim. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não é possível que a morte consiga segurar no túmulo o próprio Filho de Deus. Dewey, um dos principais líderes do racionalismo, e ele era pastor, trabalhou muitos anos tentando negar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, ele fazia parte do racionalismo. Mas ele foi um escritor honesto. E ao escrever a conclusão de suas pesquisas históricas e científicas, ele foi obrigado a dizer isto: a ressurreição de Cristo não pode ser negada, mais que o registro histórico do assassinato do imperador César. Em outras palavras, nenhum historiador nega o assassinato de César. Por que negar, então, a ressurreição de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, um anjo afirmou que Jesus havia ressuscitado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, está vazio, amém, irmãos? O túmulo está vazio. Porém, é necessário mais que um anjo para provar que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu várias vezes após a ressurreição. Paulo disse, depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando Paulo escreveu este texto, a maior parte daquelas pessoas ainda vivia para comprovar a ressurreição física e literal do Senhor Jesus Cristo. Só que ao ler esta passagem, um ateu sugeriu que essas 500 pessoas estavam tendo alucinações. Mas se 500 pessoas conseguem ter o mesmo tipo de alucinação na mesma hora, então
este evento seria um milagre maior ainda que a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A própria justiça aceita o testemunho de uma ou mais pessoas para encerrar um caso, para concluir um caso. O que a justiça faria então com o testemunho de 500 ou mais pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo? Meus amados irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, nesta noite, nós nos reunimos e nós cantamos a respeito da ressurreição dele. Nós podemos cantar, adoro um Cristo vivo, na terra ele está, eu sei que ele vive e ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz, é ele quem me livra da morte atroz. Amém, irmãos? Porque ele vive. Paulo disse que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se ele não ressuscitou, todas as demais religiões estão corretas e o cristianismo errado. Mas em 1885, o general Gordon, ele localizou o túmulo de Jesus Cristo. E não se surpreenda, o túmulo estava vazio. Os cientistas da época cavaram aquele local, transportaram aquela terra para um laboratório especializado e depois de uma análise química completa, concluíram que nenhum corpo humano jamais se degenerou naquele lugar. É como que se Cristo nunca jamais tivesse entrado naquele túmulo. O túmulo vazio traz uma mensagem para todos os homens e de todas as épocas. Para os filósofos, a mensagem é esta: explique este evento, se puder. Filósofos gostam de explicar tudo, né? Explique este evento, se puder. Para os fundadores de religião, repita este evento, se puder. Para os historiadores, apague este evento, se puder. Muitos gostariam de apagá-lo dos livros de história, mas não podem. E para os homens, nesta noite, que desejam salvação das suas almas, perdão de todos os seus pecados, transformação de vida, acredite neste evento, se puder. Um aluno judeu ortodoxo, além de judeu, religioso, perguntou para o seu professor de história: o que Jesus Cristo fez que nenhum outro homem tenha feito? Aí o professor respondeu: jovem, como judeu você deveria conhecer a história de seu povo. Você sabe que Pilatos e muitos governadores romanos mataram, crucificado, ao todo, cerca de 30.000 jovens judeus. Como professor de história, eu só consigo nomear um dentre os 30.000 que foram crucificados. Você saberia nomear o nome de qualquer um dos 29.999 que restaram? E o jovem judeu ortodoxo respondeu: claro que não, só sei de Jesus. Exatamente, disse o professor, a única razão que nós nos lembramos só de Jesus Cristo é porque ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, amém, irmãos? O único que deixou o túmulo vazio. Esta é a única razão que nos lembramos dele. Então, podia Deus ressuscitar o Filho dentre os mortos? Sim, não há nada impossível para o nosso Deus. Amém. E ressuscitou ele, o seu Filho? Sim, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Mas a última pergunta: por quê? E por que deveria ser separado? Deus ressuscitou o Filho dentre os mortos. Por quê? Romanos 1,4 explica que a ressurreição de Cristo foi para comprovar a sua origem divina. Ele é Deus, só Deus tem vitória sobre a morte. Veja, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas esta não é a única razão
por detrás da ressurreição dele, não. Primeiro, irmãos, foi para garantir a nossa salvação. Que audácia, né? Um povo afirmar que tem certeza da salvação e que um dia vai para o céu, mas quem nos deu esse direito, quem nos deu essa oportunidade, foi a própria palavra de Deus, através da ressurreição de Cristo. Paulo disse, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E esta palavra é um termo jurídico que declara o réu livre da culpa ou de qualquer tipo de penalidade que seja. Em outras palavras, se refere à nossa salvação. Quando ele nos declara justos, significa Deus não enxerga mais o pecado em nossas vidas, a culpa em nossas vidas. Nós fomos justificados através do sangue, mas também da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a cruz do Calvário teria sido incompleta se o túmulo não estivesse vazio. A única certeza que temos e que podemos ser salvos é a ressurreição dele. Se ele apenas tivesse morrido, nunca saberíamos que o sacrifício dele havia sido aceito e suficiente. Portanto, como eu tenho certeza que Deus levantou Jesus dentre os mortos, agora eu posso ter certeza que um dia eu vou para o céu. Outra razão pela qual ele ressuscitou foi para garantir o julgamento final. Atos 17, 31 diz, porquanto Deus, o Pai, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quantos reconhecem que não há justiça no mundo? Levante a sua mão lá no alto. Não há justiça. Não há justiça. Tentamos fazer justiça, mas não há justiça. Mas Deus já determinou que haverá um dia que com justiça, com verdade, o seu Filho há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza. Como que Deus deu certeza que Jesus vai julgar o mundo? Ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição é prova que Jesus há de julgar este mundo. Jornal italiano, cujo dono é ateu, mentiu recentemente, que o Papa Francisco havia declarado a inexistência do inferno. É o que a gente chama de fake news. E eu vi muitos evangélicos e crentes já se apoderando desta notícia e malhando o Papa Francisco. Mas o Vaticano logo tratou de desmentir este boato. Por quê, irmãos? Porque o inferno existe. E a certeza disso é a própria ressurreição de Jesus Cristo. Em breve, o dono deste jornal, bem como todos os homens perdidos do mundo, serão julgados por Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que 75% de nós brasileiros não confiamos no Supremo Tribunal Federal, porque os juízes ali apontados foram indicação política, portanto, eles não julgam de acordo com a Constituição, mas apenas de acordo com as suas preferências políticas. Mas eu quero chamar a sua atenção que em todas as esferas da justiça, quer seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, há erros, há imperfeições, porque os juízes são meros seres humanos. Mas no caso de Jesus Cristo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Amém, irmãos? E a Bíblia garante que com justiça há de julgar este mundo. A Bíblia também garante como será este julgamento. Apocalipse 20, versos 14 a 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Concluímos que tanto a nossa salvação, quantos são salvos e têm certeza, digam amém. Amém.
tanto a nossa salvação quanto o julgamento final dependem da ressurreição de Jesus Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, primeiro, ele não poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não poderia dizer isto. Segundo, o sangue dele não poderia nos lavar de todos os nossos pecados. Terceiro, não poderíamos acreditar no céu. Quarto, a morte não teria morrido na morte de Cristo. Jesus não iria voltar para arrebatar a sua igreja, que somos nós, e a Bíblia não seria a palavra de Deus. Tudo isso se ele não tivesse ressuscitado. Mas nesta noite, com toda audácia, com toda certeza, com toda clareza de pensamentos, nós podemos afirmar para este mundo: Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Por isso vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão, vale a pena pertencer a uma igreja com visão missionária. Vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena obedecer a Bíblia, seguir a palavra de Deus, vale a pena se separar deste mundo, vale a pena pagar o preço por ser um seguidor de Jesus Cristo, vale a pena viver hoje, como se fosse o nosso último dia sobre a terra, sabendo que amanhã nós estaremos eternamente com Ele. Vale a pena sermos irmãos em Cristo, ter certeza da vida eterna, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Vale a pena agir sempre biblicamente, vale a pena seguir a sabedoria que vem do alto e não a que vem da terra. Vale a pena doar do seu tempo, dos seus talentos, do seu dízimo, para que o Evangelho possa ser levado a outras pessoas. Vale a pena, porque ele ressuscitou.